19º Congresso de Direito Tributário em Questão da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Neste painel, teremos a conferência do nosso professor homenageado, querido mestre, Dr. Igor Danilevich. E, neste tema de conferência, escolhido pelo professor Igor, nós teremos a conferência intitulada A Definição de Tributo e o Problema do Critério. Mas antes de passar a palavra ao professor Igor, eu quero lembrar a todos os nossos inscritos no Congresso online, embora não seja propriamente a palestra, a conferência que o professor Igor pronunciará agora, mas tem relação, por uma gentileza do professor Igor e também uma gentileza da editora Juspodium e da Malheiros Editores, nós, como já estamos dando essa informação a todos os senhores e as senhoras, nós estamos disponibilizando um artigo com a mesma titulação da conferência do professor Igor, A Definição de Tributo e o Problema do Critério, que está inserido dentro de uma obra, de um livro que foi escrito em homenagem ao professor Humberto Ávila, um trabalho coordenado pelos queridos amigos Daniel Mitidiero e Pedro Adami, a quem aproveito o espaço aqui, professor Igor, para mandar um afetuoso abraço a eles. Esta obra tem por título Direito, Razão e Argumento, a reconstrução dos fundamentos democráticos e republicanos do direito público, com base na teoria do direito. Eu vou aqui mostrar para vocês, esse aqui é a capa do livro, né, onde tem este artigo do professor Igor. E, bom, como é que a gente faz para ter acesso a esse material? Pessoal, é muito simples e muito fácil. Vocês, na página do inscrito, onde nós temos ali as salas virtuais para acompanharmos os painéis, no logo da fundação tem ali um botãozinho que está escrito visitar, é para visitar a loja da FEST. Vocês clicando nesse botão, vocês vão ter acesso, então, a uma página onde tem um outro botão para vocês fazerem o download do artigo. Eu volto aqui a agradecer, professor Igor, imensamente, em nome da nossa fundação, pela sua gentileza em disponibilizar este material para todos nós. Eu lembro também aos nossos inscritos aqui e agradeço também a Livraria Casa do Advogado, convido a todos a visitarem também a loja virtual, onde vocês podem ter acesso às obras de todos os nossos juristas, professores, painelistas do Congresso, que estão divulgando este tema. E é com imensa alegria, professor Igor, nós já tivemos ontem uma confraternização belíssima em sua homenagem. Eu, novamente, expresso aqui a minha gratidão, minha admiração e a honra que eu tive, enquanto presidente da Fundação, neste momento, de poder lhe dirigir aquelas palavras que falamos ontem, as quais eu reitero integralmente hoje aqui. E, sem mais delongas, porque nós não estamos aqui para ouvir o presidente, hoje nós estamos aqui para ouvir o nosso mestre homenageado. Eu lhe passo a palavra, então, professor Igor, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo a esta sala virtual aqui. Eu estarei aqui acompanhando o chat também, se tivermos comentários, fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, que depois da fala do professor Igor, eu retomo a palavra e dou andamento. Professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Dr. Fábio Raimundi, eminente presidente da nossa Fundação Escola Superior de Direito Tributário, na pessoa de quem eu faço a saudação a toda a diretoria, os conselhos e os membros de um modo geral, aos convidados, aos palestrantes que têm abrilhantado o nosso evento, que me antecederam, os que vão me suceder, e quero dizer que foi uma alegria o contato ontem com os amigos que há tempo a pandemia tinha nos afastado, e vamos aqui torcer para que a situação que nós estamos atravessando esteja terminando. Muito obrigado pelas suas palavras,
generosas de hoje, de ontem e de sempre. Certamente elas advêm de um grande amigo de longa data. Muito bem, então podemos começar as nossas considerações, imagino. Com certeza. Obrigado. Pois bem, então o título mencionado, ele está de acordo com o título constante do trabalho presente na obra mencionada, e eu gostaria de ter como ponto de partida uma lição inesquecível de Alfredo Augusto Becker na sua obra Teoria Geral do Direito Tributário, cuja primeira edição é de 1963, depois a segunda em 1972, e depois são edições póstumas, e, enfim, ele nunca alterou, não houve revisão, atualização, tanto que a edição de 1963 e a de 1972, até o número de páginas é idêntico. Mas são lições inesquecíveis, perenes. E a que eu gostaria aqui de destacar é uma daquelas frases de impacto que ele usa no seu Teoria Geral do Direito Tributário, que é, no seu livro, que é Teoria dos Fundamentos Óbvios. E vejam, o nosso tema aqui é sobre o artigo 3º do Código Tributário Nacional, definição de tributo. Parece que não existe coisa mais óbvia para os operadores do direito tributário. E é sobre essa obviedade que eu gostaria de apresentar algumas reflexões, de uma maneira em que eu tomo o texto escrito constante no livro, em homenagem ao professor Humberto Ávila, que eu escrevi junto com o meu colega, o professor Thiago Danilevich, e que, nesse caso, na abordagem, e não vou aqui ficar sabotando o texto, vocês vão ler com calma e poder tirar as impressões de vocês, concordar, criticar, enfim. E a ideia, portanto, não é reproduzir o que está no texto, mas, com base no texto, adicionar aqui algumas reflexões que eu espero que sejam úteis a todos. No particular, eu quero compartilhar a tela com vocês, mas antes eu gostaria aqui de chamar a atenção que eu vou usar aqui uma expressão muito trivial, conhecida de todos, que é crença. A palavra crença, no âmbito do senso comum, é muito associada à crença religiosa. Porém, eu não vou usar a palavra crença, que é utilizada como sinônimo de crença religiosa, e que normalmente, no âmbito do senso comum, nas conversas de bar, nas conversas de parada de ônibus, de esquina, geralmente se associa essa palavra crença à crença religiosa. Não é nesse sentido. Eu aqui vou usar a palavra crença no sentido usado pela filosofia em geral, conforme aprendi com os filósofos, e, em particular, com os filósofos analíticos, mas, enfim, os filósofos de um modo geral, em que crença é tudo aquilo que tomamos como verdadeiro. Crença religiosa é uma espécie, dentre muitas outras. Então, por exemplo, se nós vamos aqui examinar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, eu quero dizer que vocês, nós acreditamos que existe um Código Tributário Nacional, que existe um artigo 3º do Código Tributário Nacional, e que nós acreditamos que o artigo 3º do Código Tributário Nacional define tributo. Eu acredito nisso, a jurisprudência acredita nisso, e acredito que todos os presentes aqui de maneira virtual acreditam nisso também. Então, é nesse sentido, repito, que a palavra crença, que eu vou aqui eventualmente mencionar,
e que é a base do raciocínio e da minha exposição é nesse sentido. E também eu quero dizer, em rápidas palavras, que aqui, quando usar a expressão saber ou conhecer, é também num sentido muito específico, é no sentido de conhecimento proposicional. Portanto, conhecimento de fatos, saber que, e não em outros sentidos. Por exemplo, saber andar de bicicleta, é o chamado know-how, ou saber fazer, ou saber por familiaridade. Eu conheço Santo Ângelo. E aí, então, nesse caso, eu estou dizendo que eu conheço Santo Ângelo não é no sentido de saber proposicional. O saber proposicional, ou conhecimento proposicional, é o conhecimento das ciências. As ciências, de um modo geral. Quando eu digo que um metal dilata ao ser aquecido, é um conhecimento de fato, sobre fato. Então, é um saber que. E é nesse sentido específico que eu aqui vou utilizar. E com isto, nessa linha, conforme os filósofos nos ensinam, o conhecimento proposicional, o saber que, tem no mínimo 3 condições individualmente necessárias. É crença, que eu já falei para vocês qual é o sentido aqui que eu utilizo, a verdade e a justificação racional. Então, se eu sei que existe o artigo 3º do Código Tributário Nacional, é porque, antes de mais nada, eu acredito que existe um artigo 3º, é verdade que existe o artigo 3º, e eu estou justificado racionalmente a acreditar que existe o artigo 3º. Por quê? É olhar e ver. Eu abro um livrinho chamado Código Tributário Nacional, ou eu acesso de maneira virtual no site, por exemplo, do Planalto, e lá eu acesso o artigo 3º. Então, basicamente, eu não vou entrar, evidentemente, em questões aqui sobre epistemologia, só apenas aqui tecer os conceitos básicos sobre os quais eu vou manejar a minha exposição. Eu digo isso porque os epistemólogos levantam se existe ou não uma 4ª condição, além dessas 3 que eu mencionei. Então, é isto. Professor, doutor Fábio Raimundi, então eu vou passar aqui a compartilhar a tela. Perfeitamente, professor Igor. Já está carregando para nós aqui, já estamos vendo. Certo. Apareceu agora? Apareceu em tela cheia, perfeito. Muito obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. A definição de tributo e o problema do critério. Mais precisamente, a definição do conceito de tributo. Lembrando que também, pelo rigor da linguagem, uma coisa é definição, outra coisa é conceito, e isso muitas vezes é confundido, inclusive na literatura jurídica, muitas vezes alguém fala em conceito e definição como sinônimos, tá? Então, aqui, naturalmente, por essas considerações, eu apresento de maneira distinta. Em outras palavras, nós conseguimos extrair um conceito de tributo da Constituição, mas não uma definição, porque conceito aqui é nesse sentido de sinônimo de ideia, pensamento abstrato. E a definição é essa ideia, a definição é o conceito vertido em linguagem, que é o caso do artigo 3º do CTN, né? Temos uma definição do conceito de tributo. Então, vamos lá. Como eu falei sobre crenças, eu queria, nesse sentido, já advertido, então, lembrando a todos vocês que nós aqui estamos falando de crença racional ou irracional, e não no sentido não técnico, vejam o que John Stuart Mill falou sobre as nossas crenças. Vejam o Alfredo Augusto Becker, que eu citei antes, teoria dos fundamentos óbvios. Nós temos no nosso sistema de crenças, crenças que são verdadeiras e crenças que são falsas. E não podemos fazer, como sugeriu Descartes, em analogia à metáfora das frutas, ficar examinando cada uma das nossas crenças para ver quais são as falsas, quais são verdadeiras, até porque teria um problema de critério, e temos que tocar a vida, mas ao longo da vida nós vamos adquirindo várias crenças. Algumas são verdadeiras, outras são falsas. Agora, me parece que essa advertência de Mill é importantíssima
pelo menos no âmbito racional. Claro que algumas vezes a gente tem que parar, relaxar, curtir a vida, mas pelo menos quando a gente faz um esforço para fazer ciência ou ter pretensão do que nós estamos fazendo, tem a pretensão científica, ou pelo menos um esforço para adquirir crença racional e não crenças irracionais, infundadas, ou seja, queremos adquirir crenças racionais, crenças justificadas. Pode até ser falsa, mas nós vamos nos esforçar para verificar. Criteriosos na escolha. Não vamos ficar comprando pacote pronto de quem fala alguma coisa, como, por exemplo, eu estou fazendo aqui, mas vamos examinar, escutar o que a pessoa diz, cotejar com o nosso conhecimento de fundo, com outras informações de especialistas sobre a matéria. Portanto, vamos examinar se existe algum contraexemplo. Muitas vezes a gente lê artigo com pretensão científica nas revistas, e vamos ficar na área jurídica, que praticamente são teses forenses, porque nós só temos um lado. Não há um trabalho crítico, e crítico aqui no sentido, novamente, muito específico. Uma análise crítica é uma análise criteriosa, que examina prós e contras, e é nesse sentido, então, que Mill nos traz essa advertência, e nada mais é, alguns filósofos dizem, e podemos usar aqui na nossa área também, que filosofia é a análise, o exame das nossas crenças mais elementares. Pois bem, então, a minha pergunta: tributo é necessariamente receita pública? Muito provavelmente, se alguém for responder de inopino, há uma tendência, uma probabilidade de responder afirmativamente que tributo é receita pública. Obviamente, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, artigo 153, inciso 3º da Constituição, é um exemplo. A União tem competência, a União tem capacidade tributária ativa, e a grana vai para a União com aquelas hipóteses de repartição da receita que nós temos no artigo 157 ao 162 da Constituição. Então, nesse sentido, eu convido a todos para uma reflexão de uso, ou dois sentidos: o uso descritivo, ou sentido descritivo do artigo 3º, e o sentido crítico do artigo 3º. Repetindo, crítico nos termos, em termos racionais, não se a roupa é bonita ou feia. Pode até ser bonita, pode ser feia. E aí, então, a minha exposição era argumentativa, eu fiz na forma de tópicos para ficar mais didático. Mas, enfim, eu acredito que existe uma Constituição Federal, eu acredito que o artigo 146, inciso 3º da Constituição de 88, prevê que lei complementar estabelecerá a definição de tributo. Eu acredito que esse dispositivo constitucional recepcionou o artigo 3º do CTN. Eu também acredito que a doutrina e também acredito que a jurisprudência estão de acordo que o artigo 3º do CTN contempla a definição do conceito de tributo. Eu acredito em tudo isso. Sabe como? Lendo, ou seja, olhando e vendo. Eu leio, como vocês, bons livros, os excelentes palestrantes que nós temos aqui, que me antecederam, os que vão me suceder, os que não compareceram. Existem excelentes autores, eu leio, e todos que eu leio, eles dizem isso que eu estou aqui projetando. Então, na verdade, não sou eu que estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é com base naquilo que eu acredito, que eu li e compartilho com vocês. Ora, nessa linha, eu quero lembrar aqui, então, que o último item aqui é o artigo 3º, né, contempla a definição do conceito de tributo, segundo a doutrina e a jurisprudência, e aqui eu reproduzo, ficou um pouco empilhado, mas aqui na verdade, uma ideia do artigo 3º, nesse primeiro ponto aqui destacado,
em azul. O artigo 3º começa, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei. Vejam, é. Vamos começar por aqui, analisando a palavra é. A é, eu anotei entre colchetes, a palavra, o uso da palavra é pode se dar como predicação ou como identidade. E, particularmente, no artigo 3º, a palavra é utilizada como predicação. Logo em seguida vem a palavra toda. Toda, a palavra toda, é um quantificador lógico universal. Né? Então, todos vocês compreendem o que é isto. Ou seja, não fica ninguém de fora. Né? E vejam, eu coloquei entre parênteses o número de 1 a 5, em que cada uma das palavrinhas ou expressões usadas de 1 a 5 corresponde a uma condição individualmente necessária e conjuntamente suficiente para que algo seja tributo. No final, eu anotei para ser didático, a repetição didática, ou seja, é precedido de um quantificador universal. Então, ora, na medida que existe a palavra é, e vamos aqui assumir que o codificador escreveu usando a palavra é, segundo o vernáculo, segundo a linguagem, portanto, do vernáculo, e segundo uma linguagem, portanto, que nós costumamos usar para nos comunicar. A palavra toda tem essa precisão aqui, como quantificador universal, e cada um dos numerozinhos corresponde a uma condição individualmente necessária. E de 1 a 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, são conjuntamente suficientes. Ora, ou é isto ou não é isto. Eu quero dizer para vocês que eu acredito que o artigo 3º, ele contempla as condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para que algo seja tributo. E com base em que eu acredito isso? No que eu antes projetei, na doutrina, na jurisprudência, mas, usando o pensamento crítico, eu também fui refletir sobre o artigo 3º, como todo mundo. E aí pensei, cá com meus botões, sabe que a doutrina e a jurisprudência têm razão? Lendo, a gente percebe que o artigo 3º define. Pois bem, aí eu vou para o segundo ponto aqui. Uma definição explícita da espécie analítica, porque existem vários tipos de definição, mas aqui, portanto, é um tipo específico da definição explícita de espécie analítica, se dá através do esquema de equivalência entre definiendum e definiens. Então, nesse caso, definiendum é a palavra tributo. Definiens são aqueles 5 números, são aquelas 5 expressões: prestação pecuniária, compulsória, não constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei. E o restante que eu não mencionei aqui, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é o que os lógicos chamam de ruído. Até porque, vejam, os próprios autores no âmbito tributário nos ensinam. A expressão essa, cobrada mediante atividade, pontinhos, assume que já existe o tributo para então dizer como ele é cobrado. É cobrado mediante atividade administrativa. Então, não está em questão, não é condição necessária para algo ser tributo, mas sim é uma condição necessária para cobrar algo chamado tributo. Portanto, não entra aqui como condição necessária para ser tributo. E também a expressão em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, também os autores nos ensinam, os tributaristas, que está dentro de pecuniária, em pecúnia, não é em labore, né? Não é in natura. Aliás, Alfredo Oxbecker, na obra citada, ele expõe essas outras hipóteses de maneira muito adequada. Então, com isso, esse último item está apresentando que há essa identificação, ou essa identidade, um conjunto de propriedades comuns a todos os tributos, ou seja, as condições necessárias e suficientes para algo ser tributo. Ou, se preferirem, para ser mais
analítico e detalhado ainda, condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para algo ser tributo. Pois bem, prosseguindo, eu com isto, então, e muitos de vocês, se não todos, vão dizer assim, realmente, eu estou de acordo, eu acredito. Aliás, eu vou dizer mais, Igor, não só acredito, como eu sei que o artigo 3º do Código Tributário Nacional define tributo. Eu vou dizer, eu estou de acordo. Eu também penso dessa maneira. Mas eu estou indo com algo menos exigente. Não, antes de dizer que eu tenho conhecimento, estou dizendo que eu acredito, né? Já que status de conhecimento é uma coisa mais luxuosa, sofisticada. Então, vejam, a natureza jurídica de tributo não é necessariamente de receita pública. Eu acredito nisso. Por quê? Eu olhei e vi o artigo 3º, mais especificamente, eu li o artigo 3º do CTN, e considerando as premissas que antecederam a validade do artigo 3º, validade que não no sentido lógico, mas aí também lógico, mas eu destacaria a validade no sentido jurídico. Portanto, o fundamento constitucional de validade do artigo 3º, segundo as crenças anteriormente mencionadas, dadas pela doutrina, jurisprudência, nossa leitura, etc., vem do artigo 146 da Constituição. Bom, aí me faz, então, chegar à contribuição, à conclusão de que contribuição ao FGTS é tributo. E aí, vejam, por que eu estou dizendo isso? Porque a jurisprudência diz que não tem natureza tributária. E por que não tem natureza tributária? Porque não é receita pública, é receita do particular, é depositado em conta vinculada do particular. Por isso não é tributo. Bom, então agora me surgiu um problema. E um problema que se chama, na linguagem lógica e popularmente conhecido como contradição. Ou o artigo 3º contempla as condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para algo ser tributo, ou não contempla. Eu repito, eu não estou aqui trabalhando e repetindo o texto que está disponível para todos vocês e convido de maneira muito singela a leitura. E sem falsa modéstia, eu quero dizer que espero que todos apreciem, mas eu quero também aqui lembrar o seguinte, argumentos de que, mas historicamente, tributo sempre foi receita pública. Esse argumento é uma falácia lógica. Tá? E quando eu falo falácia, estou usando o sentido rigoroso, falácia informal, porque falácia formal, como alguns lógicos dizem, é quando o raciocínio não é válido. Então, afirmar que sempre foi, tem até um nome, a falácia ad antiquitatem, para citar o exemplo. Só porque sempre foi assim não quer dizer que está certo. E até vou dizer, estou de acordo, historicamente, o tributo também acho que foi assim, também acredito, mas historicamente, só que eu tenho um texto vigente, né, que é o artigo 3º, com fundamento constitucional de validade já exposto. Então, mas a Lei 4.320 de 64 está lá no artigo 5º, que tributo é receita pública. Mas lá sabemos que, em primeiro lugar, é uma lei de 1964, Código Nacional Tributário Nacional veio 2 anos depois. Segundo, se vocês quiserem eliminar a antinomia, tem o critério aquele de resolução de antinomias horizontal, no sentido de que lei posterior revoga a anterior. Mas eu diria que o mais destacadamente aqui seria o caso de que a Lei 4.320 não é uma lei de direito tributário, é de ciências das finanças, direito financeiro, contabilidade pública, áreas da maior importância. Área da maior importância. O contador público, por exemplo, precisa saber como classificar, pela perspectiva da contabilidade pública. Então, são áreas extremamente importantes, porém, nós estamos aqui de uma maneira muito específica, uma interpretação jurídica,
não é uma interpretação contábil, vejam que são, repito, interpretações extremamente importantes, mas aqui nós temos que manter o rigor da interpretação. E interpretando juridicamente, nós chegamos à conclusão que aquele diploma é de direito financeiro e fora do direito é de contabilidade pública, ciência das finanças e assim por diante. Eu não vou me alongar sobre isso, só acrescentei itens para reflexão de vocês que constam no trabalho disponível para vocês. Qual é a utilidade disso que eu estou falando? Bom, em primeiro lugar, conhecimento. Para quem acredita que isso é um valor, então, essa é a primeira consideração. A segunda é do ponto de vista utilitarista mesmo, né? E aí, então, vejam, todos nós sabemos qual é a diferença entre natureza jurídica e regime jurídico. E a importância disso. Não adianta eu identificar um regime jurídico sem ter noção da natureza jurídica. Vocês lembram muito bem que o artigo 4º do Código Tributário Nacional, no caput, prevê que o fato gerador é o critério para a determinação da natureza específica jurídica do tributo. Quer dizer, passou pelo artigo 3º é tributo. Saber qual é a espécie é o artigo 4º. Relevante é o fato gerador. Doutrina e jurisprudência acrescenta, base de cálculo. Becker já dizia em 63, base de cálculo. E aí, então, é irrelevante a denominação, inciso 1º do artigo 4º, e eu nas aulas sempre lembro que a taxa rodoviária única, antiga TRU, conforme os autores há muito tempo nos ensinaram, e a jurisprudência em seguida, a taxa rodoviária única, o nome de taxa, mas a natureza jurídica era de imposto. Então, vejam que, identificando corretamente, com cuidado, a natureza jurídica, vamos saber qual é o regime jurídico. Agora, pegar o regime jurídico de taxa para aplicar a TRU na época seria algo inadequado, segundo esse critério que nós sabemos. Agora, vejam, se por um acaso realmente alguém continua com a ideia fixa no sentido positivo, de que acredita, está convencido de que tributa a receita pública, eu trago 3 contra-exemplos. Um só seria suficiente. Repito, um só seria suficiente, mas tem 3. Os emolumentos dos tabeliães, notários e registradores. Se eu vou até o tabelionato para obter uma cópia autenticada, eu pago. Sabemos, doutrina e jurisprudência nos ensinam que é taxa, espécie tributo. E não vai para o estado do Rio Grande do Sul, que depois repassa para o tabelião, não, vai direto para o bolso do tabelião. Claro, ele vai deduzir lá as despesas que ele tem, mas é para o bolso dele. E aqui estou usando de uma linguagem mais singela para ser didático, né? Inclusive, não está nem submetido ao teto, né? Taxa do serviço de vistoria. Rio Grande do Sul, quem desenvolve essa atividade são os titulares do registro público, registro civil. São Paulo não, são empresas que, em razão de licitação, atuam exigindo taxa. Contribuição ao sistema S. Aqui, particularmente, eu anotei o decreto 61843, que lá em 67 estabeleceu a possibilidade da cobrança direta pela entidade. E, se formos examinar, basta entrar no site do SESI, SENAC, SENAI, enfim, o sistema S, e nós vamos ver a natureza privada. Então, vejam que podemos aqui usar baldes de tinta para preencher várias páginas de um texto para chegarmos à conclusão de que, de alguma maneira, é receita pública, que particularmente eu não vejo sentido, mas respeito quem pensa em contrário, ou podemos usar a navalha de Ockham e degolar esse excesso de tinta, no bom sentido, né, para uma explicação mais plausível, e não dar voltas, rodeios. Tá? Pois bem, Igor, como é que tu prova isso que tu está falando? Aí eu apresentei para vocês aqui
a chamada derivação ou prova lógica. Os slides seguintes, por inaptidão com o PowerPoint, eu não consegui fazer dessa maneira, então eu tive que usar do artifício de uma tabela. Mas o correto é esse visual aí que vocês estão vendo. Então, me desculpem que depois eu tive que adaptar. Essa primeira derivação, chamada prova lógica, tem uma condicional no número 1. Número 1 são as premissas, tá? 1 a 5. Aí depois essa segunda coluna aqui é o enunciado. A terceira coluna diz o que quer. Nesse caso, ponto significa premissa. Aí lá nos númerozinhos é o raciocínio. Então vamos lá. Se o artigo 146, inciso 3º, letra A da Constituição, prevê que lei complementar estabelecerá a definição de tributo, então o artigo 146, letra A da Constituição, recepcionou o artigo 3º com status jurídico de lei complementar. Eu acredito nessa premissa, repito, porque os professores eminentes que nós temos no Brasil me ensinaram, a jurisprudência brilhante me ensinou, e aí eu fui ler o artigo 3º, artigo 146, concordei. Então, eu quero dizer que eu acredito. E acredito que isso é verdade. E a minha justificação, que eu pretendo que seja racional, são esses itens que eu mencionei. Premissa 2. O artigo 146 prevê. Exatamente, eu acredito, está lá escrito. Agora tem na premissa 3 uma condicional, de novo. Se o artigo 146, inciso 3º, letra A, prevê o que prevê, então a doutrina e a jurisprudência estão de acordo com o artigo 3º. Sim, eu também acredito nisso. E repito, o que eu já falei algumas vezes, eu abro um livro de direito tributário e eles me dizem isso, olha, está de acordo. Jurisprudência, idem. 4. O quarto passo. O artigo, aqui é um raciocínio. O artigo 146, inciso 3º, letra A, recepcionou o artigo 3º do CTN, o status jurídico de lei complementar. E aí, esse raciocínio, aqui ficou um pouquinho em cima, esses númerozinhos do lado, então aqui é uma quarta coluna, 1 e 2. Mas aqui, 1,2,MP. Aqui é, na verdade, como é que cheguei a esse raciocínio? Foi usando a premissa número 1 e o número 2, e o MP se chama modus ponens, que é uma maneira bem singela e conhecida de inferência válida. E, aliás, eu quero dizer que eu usei de inferências bem singelas e válidas, conhecida já há muito tempo, exatamente para descartar a hipótese de sofisticação de raciocínio. Um raciocínio bem singelo. No passo 5, a doutrina e a jurisprudência estão de acordo que o artigo 3º contempla a definição do conceito de tributo. Aqui eu usei, então, como premissas o passo 3 e o passo 4, e também usei essa maneira válida, chamada modus ponens. No caso do passo 4, os fundamentos do raciocínio é a premissa 1 e 2, que é aqui bem do lado direito, ficou um pouquinho amontoado, e aqui no passo 5, a premissa 3, 1 e 2 servem de fundamento para esse raciocínio, foram usadas. Tá? Então, vejam, aqui essa conclusão, as conclusões de 4 e 5. Segunda derivação lógica, é curto, né? Não, eu até vou aproveitar aqui a dizer que eu não vou ficar lendo literalmente o que está escrito, vou ser mais simples para agilizar a exposição, porque o vídeo fica disponível, né? Pois bem, nessa segunda prova lógica, a premissa 1 é uma condicional. Se a Constituição recepcionou o artigo 3º do CTN, e a doutrina e a jurisprudência estão de acordo que o artigo 3º contempla a definição de tributo, então, tributo é toda a prestação, tarará, tarará, ou seja, os 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, as 5 condições individualmente necessárias
e conjuntamente suficientes. Premissa 2. O artigo 146 recepcionou. A doutrina e a jurisprudência confirmaram isso tudo. Premissa 3, uma outra condicional. Se 1, 2, 3, 4, 5 são condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para algo ser tributo, então, uma definição explícita da espécie analítica, através do esquema de equivalência, aqui só para reforçar, lá no artigo 3º, tributo está do lado esquerdo, seria o definindo. Do lado direito é o resto, aquelas 5 condições. É como se fosse uma balança, ambos estão nivelados. O que está no esquerdo corresponde ao direito, e vice-versa. Não é, eu não menciono aqui, não é uma condicional, uma bicondicional. É C e somente C, está implícito ali. E no 4, então, temos o raciocínio. 1, 2, 3, 4 e 5 são condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes. Precedido de um quantificador universal, mais a palavrinha é. Esse raciocínio do passo 4, eu cheguei usando a premissa número 1, número 2, usando o MP, o modus ponens, que é aquela maneira mais... Aqui usei as premissas 1 e 2 para chegar a essa conclusão. E no número 5, uma definição explícita identifica as propriedades, ou seja, as condições individualmente necessárias conjuntamente suficientes. Esse raciocínio levou em consideração premissa 3 e 4, usando o mesmo modus ponens, e aqui as usadas como base do raciocínio. Eu não estou entrando em detalhes aqui, esquemáticos, para não dispersar e, sobretudo, não abusar do tempo. E, por último, a derivação, a terceira prova lógica, a terceira derivação, começa o passo 1 com um condicional. Se 1, 2, 3, 4 e 5 são condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes, e precedido de um quantificador universal, portanto, não é algumas, por exemplo, não são algumas, né? A palavra ali é, no caso, toda, né? Então, estamos diante dessas propriedades. A natureza... e aí chegam aqui no então, ó, no consequente. Então, a natureza jurídica de tributo não é necessariamente receita pública. Então, vamos ao passo 2. O previsto no artigo 3º, traduzindo aí o que está no passo 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, é toda, né? Tem essa caracterização aí posta no passo 2, nessa premissa. E aí, então, chegamos no passo 3, que tem um condicional. Se a natureza jurídica de tributo não é necessariamente receita pública, então a contribuição ao FGTS é tributo. Agora chegamos no raciocínio, passo 4. A natureza jurídica de tributo não é necessariamente receita pública. É uma conclusão que deriva de todas essas premissas e encadeamentos de raciocínios anteriormente mencionados. E a conclusão final é o passo 5, a contribuição ao FGTS é tributo. E aqui estamos diante das premissas 3 e 4 usadas, novamente modus ponens e os passos aqui postos. Então, vejam, se eu digo para vocês, eu, Igor, entendo que contribuição ao FGTS é tributo, aqui está a prova lógica. Claro que nós estamos aqui refletindo como um evento como esse, e na faculdade nós vamos, e no ambiente acadêmico nós vamos, e nos grupos de pesquisa, e na fundação e outras entidades nós vamos para refletir. Não é para ficar decorando o que diz jurisprudência. É claro que é importante o que diz a jurisprudência. Nosso cliente depende disso. Mas a reflexão rigorosa e com pretensão científica não abdica da liberdade de pensamento e de raciocínio. Eu não alienei, digamos assim, não vendi a minha autonomia intelectual.
Então, eu particularmente acredito que contribuição ao FGTS é tributo. Acredito, tenho como verdade isso, e a justificação racional aqui está através da chamada derivação lógica ou prova lógica. E aí observem o seguinte, saindo daquela seara um pouquinho, talvez, não do nosso cotidiano, mas aqui temos um RESP. Olha só o que diz o RESP. As contribuições, inclusive ao FGTS, eram tratadas como tributos até o advento da emenda constitucional número 8 de 77. Para quem não sabe, a emenda constitucional número 8 de 77, que consta, inclusive, no capítulo de livro aí disponível para vocês, ela, ao mudar a redação constitucional, o Supremo interpretou que as contribuições deixaram de ter natureza tributária. Então, contribuição ao PIS, que foi instituída pela Lei Complementar 7 de 1970, quando foi instituída, era uma contribuição com natureza tributária. Depois da emenda, deixou de ser. Com a Constituição de 88, voltou a ser. E aí, então, essa decisão do STJ, o RESP já mencionado, e, no mesmo sentido, o TRF da Terceira Região, nessa decisão, eu não fiz aqui uma colagem exaustiva, mas só exemplificativa. Aqui, então, do STJ, do TRF da Terceira Região. Né? E aí, vejam, as contribuições todas voltaram a ter natureza tributária depois da Constituição de 88. Repetindo, a linha do tempo, a historicidade das contribuições, CTN não previa contribuições em geral, lá em outubro, aí no mês seguinte é introduzido o artigo 217 do CTN, que depois eu vou projetar, e aí sim, as contribuições em geral. Aí vem a emenda constitucional 8 de 77, diz agora que a contribuição não é mais tributo, segundo o Supremo. E aí o Supremo nos ensina que, bom, então agora, depois de 88, com base na Constituição de 88, é tributo. E caiu pelo caminho aí, caiu desse caminhão histórico, a contribuição ao FGTS. Artigo 217 que eu mencionei. Vejam aí. Inciso 4º, mencionando a contribuição ao FGTS. E aqui no finalzinho coloquei em destaque e outras de fins sociais criadas por lei. Ou seja, um cheque em branco que foi dado, na verdade. Ou seja, outras contribuições. Claro que não é contribuição qualquer, né? Contribuição, vamos aqui assumir, que passa pelo artigo 3º. Presidente, eu acabei não acompanhando aqui, já esgotou? Temos mais 3 minutos. Então, vou acelerar aqui, que depois fica disponível. Considerações sobre a argumentação. Bom, conforme o meu professor Desidério Murcho, filósofo português, radicado e professor da Federal de Ouro Preto, a qualidade da argumentação resulta de 3 fatores: fator lógico, metafísico e epistemológico. O fator lógico é com relação à validade. Argumento dedutivo, válido, portanto, ele garante que é impossível as premissas de um argumento serem verdadeiras e a conclusão falsa. O argumento indutivo ou não dedutivo, para ser mais preciso, não, ele não vai dizer que é impossível, ele vai dizer que é improvável, ou é menos provável que as premissas de um argumento sejam verdadeiras e conclusão falsa. Mas eu, para evitar qualquer problema, eu usei, como vocês viram, lógica dedutiva, e não lógica indutiva. E só argumentos válidos. Escrevi lá MP modus ponens, então superei, para evitar polêmica, esse primeiro fator. O segundo fator seria o metafísico, a verdade das premissas. Bom, eu quero dizer para vocês que eu acredito na verdade das premissas. Aqui eu estou usando, evitando de usar a palavra certeza, porque a gente está num ambiente aqui de controle de linguagem e de pensamento. Então, eu acredito. E a jurisprudência, a doutrina e tudo mais diz isso. E aí, então, prosseguindo, o terceiro fator epistemológico.
a relação de plausibilidade entre premissas e conclusão. Ora, com isso, vejam, o que nós temos é uma conclusão que contribuição FGTS é tributo. Isso é menos plausível do que as premissas. Então, atendeu o fator 3. Argumento contra. Fiquem à vontade, por favor, mandem e-mail para a Fundação, que daí ela repassa para mim. Eu vou ter o maior prazer de estudar, como eu aprendi com os filósofos, não adianta ficar falando. Mostre-me os argumentos, eles dizem. Tem até um chavão chamado o grito dos filósofos. Baixa a cabeça e fica disputando. Eu não quero saber se está de gravata, de calção, de bermuda na praia, de sunga, enfim. Interessam são os argumentos. Como diz o professor Drayton, interessa a questão da autoridade do argumento e não o argumento de autoridade. E aí quero finalizar apresentando a fórmula lógica do artigo 3º do CTN, com a interpretação respectiva. Essa é a lógica que é a lógica simbólica, deriva a chamada lógica clássica não confundir com a aristotélica, a clássica, Russell, Frege e, posteriormente, a proposicional e as complementares. E, com isso, então, eu quero aqui agradecer ao senhor Valdir, da editora Juspod Malheiros, pela gentileza da cessão do texto. Também quero agradecer ao meu professor de lógica, professor Desidério Murcho. Recomendo a todos o site do professor Desidério Murcho. Muitos já devem conhecer, porque é muito famoso, muito utilizado, consultado. É uma revista, na verdade, filosófica, eletrônica, chamado Crítica na Rede. Ali está o endereço. E convido a todos também para visitarem o nosso Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que nós temos lá no YouTube. É só vocês digitarem Centro de Estudos Tributários, e aí vão verificar que daqui a pouco tem mais de um, mas ali vai aparecer, daí vocês vão ver o símbolo da URGS, enfim. E um dos entrevistados, é um trabalho, é um projeto que está em andamento, está no início, porque, naturalmente, é algo que muitas vezes toma tempo, enfim, mas temos lá também várias entrevistas interessantíssimas, e de lógica, o professor Desidério Murcho, ele nos dá uma introdução. Doutor Fábio Raimundi, muito obrigado pela atenção e também muito obrigado a todos que assistiram ou vão assistir oportunamente, pela tolerância, pela exposição de atenção, e era isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Igor Danilewicz, pela excelente conferência, em tempos onde se ousa discutir muito se a ciência tem valor ou não tem valor, né? Nós tivemos aqui uma prova agora, por essa conferência do professor Igor, de quanto a ciência, o estudo científico é relevante e de quanto você ter método para construir as premissas e responder os problemas de modo científico é extremamente importante para conseguir conceber, né, todo este universo que envolve aí a concepção do tributo. Parafraseando aqui um trecho do artigo do professor Igor, conforme ele bem explanou aqui, né, se percebe, então, que nenhuma influência que se exerce sobre a natureza jurídica do tributo, ou a circunstância de o tributo ter uma destinação determinada ou indeterminada, desnatura o tributo, né, professor Igor? Ele continuará sendo juridicamente tributo, mesmo se o Estado lhe der uma utilização privada e não estatal. Nós estamos sobre a hora, eu não posso me alongar muito, então eu simplesmente aqui no encerramento, professor Igor, mais uma vez, em nome da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, eu renovo e lhe rendo novamente todas as homenagens que Vossa Excelência merece. Nós encaminharemos posteriormente aqui os questionamentos que chegaram via chat para que sejam respondidos, e convido
a todos os nossos inscritos no Congresso aqui online, que continuem acompanhando toda a nossa programação, que vai até o final do dia de hoje. Professor Igor, muitíssimo obrigado. Esta casa literalmente é sua, o senhor é um dos membros instituidores da Fundação e continuaremos aqui sempre absorvendo seus conhecimentos e aproveitando dessas brilhantes explanações em sala de aula com o senhor. Muito obrigado. Obrigado pela atenção e pela gentileza. Obrigado. Então, um abraço a todos. Obrigado. Com essas considerações, então, eu dou por encerrado este painel. Muito obrigado pela audiência de todos.